Oi, pessoal! Tem um tempo que eu não atendo os pedidos da galera aqui, né? Foi algo que eu comecei lá no comecinho do canal. Não que isso tenha muito tempo, né? Tem alguns meses. Mas que eu fazia no início com certa frequência e eu parei. Tem alguns pedidos que eu não atendi, mas não é porque eu resolvi parar de fazer isso não, né? É porque eram pedidos que envolviam algumas coisas práticas que me foram difíceis de ser feitas. Por exemplo, né? Pediram que eu comentasse sobre alguns quadrinhos que eu até tenho na minha coleção, mas que estavam debaixo de milhares de revistas. Bom, como eu me mudei essa semana passada, na verdade, eu consegui pegar esses quadrinhos e vai dar para comentar, né? Um deles foi esse aqui, ó. Flashpoint, que no Brasil saiu como ponto de ignição. Daniel Barros pediu que eu fizesse um vídeo comentando sobre Flashpoint. Só dar um detalhe para quem não está acostumado: nos vídeos que não são de indicação, que são de comentários, como esse que eu vou fazer hoje, eu me permito dar spoilers, tá? Então vamos falar sobre Flashpoint, né? Que já foi adaptado para animação, já apareceu nas séries, já inspirou alguns arcos das séries da DC na TV também. Flashpoint se insere numa tradição de histórias que já ficou consolidada na DC, que remonta à Crise nas Infinitas Terras, que são histórias para resolver a cronologia da DC, vamos colocar assim, ou que zeram a cronologia, ou que consertam alguns elementos, né? Começou com a Crise, só para saber o que é a Crise das Infinitas Terras, é o seguinte, né? O universo DC, a gente pode dizer que ele remonta à década de 30, lá com Action Comics número 1, onde apareceu o Super-Homem, né? E vários dos heróis, Super-Homem, Mulher Maravilha, Batman, foram criados no final da década de 30 e começo da década de 40. Acontece que na década de 60, final da década de 50, começo da década de 60, a DC resolveu relançar os seus personagens, né? Então relançou o Flash, relançou Lanterna Verde, mudou conceitualmente, né? E Super-Homem e Batman se mantiveram parecidos, mas houve algumas pequenas mudanças. Então havia esses heróis lá, criados na década de 30, 40, e havia esses novos heróis na década de 60, né? Então, bom, o que vale, né? A DC deu uma solução dizendo que havia eternas alternativas, né? Então esses heróis da Sociedade da Justiça da década de 40 habitavam a Terra 2. Os heróis do jeito mais parecido que nós conhecemos, habitavam a Terra 1. De vez em quando esses personagens se encontravam, né? E essas terras foram sendo multiplicadas. Surgiu um multiverso DC, né? E isso ficou um pouco confuso, né? Às vezes os leitores não sabiam que terra estava se passando a história, né? Então aconteceu que na década de 80, Marv Wolfman escreveu e George Pérez desenhou a Crise das Infinitas Terras, que dizimou o multiverso. Dizimou o multiverso e sobrou só uma terra, né? Bom, e a DC aproveitou para relançar seus personagens, né? Super-Homem foi relançado, com uma origem recontada. A Mulher Maravilha foi relançada. Só que não foi relançado, que deu problemas, foram os Novos Titãs, que era o título que fazia mais sucesso na época, né? Depois da Crise das Infinitas Terras, nós tivemos a Zero Hora, né? Que foi a história que o Lanterna Verde, o Hal Jordan, tentou reescrever o tempo, né? Reescrever o tempo. Nós tivemos, sei lá, a Crise Infinita, que é uma espécie de continuação da Crise das Infinitas Terras. E Flashpoint, né? Flashpoint foi também responsável por relançar o universo DC na iniciativa que ficou conhecida como Novos 52, né? Nós tivemos uma nova origem para o Super-Homem, assim, novas origens para vários personagens, né? Depois do Flashpoint, né, a gente não sabia direito o que valia e o que não valia da cronologia. As histórias que se passavam 5 anos depois do primeiro herói ter aparecido, né? Ou seja, eles não voltaram do começo, mas a gente não sabia o que valia e o que não valia, né? Bom, ao meu ver, os 952, o efeito comercial foi positivo, mas criativo não foi tão positivo assim. Mas isso não é o papo, né? O papo hoje é Flashpoint, né? O que o ponto de ignição fez, né? Como que esse universo foi relançado? Vamos falar um pouquinho das edições. No Brasil, Flashpoint começou a ser lançado com esse nome de ponto de ignição em janeiro de 2012, né? E tem um detalhe na edição brasileira que é muito legal para quem for ler hoje, né? É uma minissérie em 5 edições. Tá aqui, né? Então, aqui 5 edições. E saíram 3 encadernadinhos. Vou botar aqui para vocês verem. Perdão, tá um pouco bagunçado. Opa! Esses 3 encadernadinhos aqui com tie-ins, né? Com histórias ligadas a essa história. Se ler só a série principal, dá para entender na boa. Tem umas histórias derivadas ruins, tem umas boas. Bom, um detalhe interessante da edição brasileira é que no número 1 nós não temos Flashpoint, nós temos no número 1 uma história que começa em Flash 9, escrita pelo Geoff Johns e desenhada pelo Francis Manapul, que é um baita de um desenhista.
essa... Só que isso é bem legal. Para o leitor casual, o cara que não estava lendo o universo DC, é muito bom, porque essas histórias do Flash são publicadas antes do Flashpoint, né, antes do ponto de ignição, elas dão um contexto interessante para se entender a história. Na verdade, a número 1 do Flashpoint só é publicada a partir da metade do número 2 da edição brasileira, né? Da edição brasileira do ponto de ignição. Mas vamos lá falar o que é essa... do que se trata, né? Bom, esse arco do Flash, que antecede Flashpoint, que sai aqui em ponto de ignição 1, ele fala sobre a descoberta por parte do Flash do assassino da sua mãe, né? O assassino, nessa cronologia anterior, né? O assassino da mãe do Flash sempre foi um mistério, né? Inclusive, o pai dele foi condenado à morte pelo assassinato da mãe, ele nunca acreditou nisso, se torna um perito da polícia para descobrir quem matou a mãe, né? Ele descobre que foi o Flash Reverso, né? O inimigo dele do futuro que o mata, que mata a mãe dele no passado como uma espécie de vingança retroativa, né? Pô, por que esse cara não mata o Flash, né? Porque o Flash Reverso, ele vive uma espécie de legado do Flash. Então, se ele mata o Flash, ele deixa de existir. Então, ele resolveu matar no passado as pessoas que o Flash ama para que o Flash sofresse, né? Esse é o arco que antecede Flashpoint, que vai ser bem importante, assim, para uma melhor, não para compreensão, mas para uma melhor apreciação da obra, né? Já a própria Flashpoint, ela começa com o Flash acordando e o universo completamente diferente, né? E o Aquaman e a Mulher Maravilha numa espécie de guerra civil, a Europa inundada pelo Aquaman, que se tornou um genocida, né? O Aquaman e a Mulher Maravilha não se importando com a humanidade, né? Tudo mudado, né? E a mãe dele viva. A mãe do Flash viva. Então o que acontece? Ele lembra do mundo como era, vê que esse mundo está muito caótico, vai procurar o Batman. Se alguém pode me ajudar a entender o que aconteceu, é o Batman, né? E quando ele fala Bruce, o Batman acha aquilo muito... não entende aquilo, mas por que me chamou de Bruce? Aí nós descobrimos que no universo de Flashpoint, o Batman não é o Bruce Wayne, é o pai do Bruce Wayne, o Thomas Wayne. Quem foi assassinado na origem do Batman não foi o pai, a mãe, né? Foi o próprio Bruce. Então a origem do Batman nesse universo é completamente diferente. Esse Batman é mais violento, ele não se importa em matar, por exemplo. Mas então o Flash desconfia, o que acontece, né? Que o Flash Reverso, ele alterou a realidade. Ele mudou a realidade para se vingar e o Flash está sem poderes e vai pedir ajuda ao Batman para recuperar os poderes para poder fazer o universo voltar a ser como era, né? Esse tipo de história é um tipo de história que já é recorrente, né? A primeira que eu li desse tipo foi a Era do Apocalipse, dos X-Men, quando o filho do Professor Xavier volta ao passado e por acidente mata o pai, e os X-Men nunca surgem, assim, ou pelo menos não surgem da maneira que surgiram, né? O Apocalipse domina o mundo, o Magneto funda os X-Men para combater o Apocalipse, né? Dinastia M, também, né, dos X-Men, né? Que o mundo é completamente mudado, os mutantes dominaram o mundo, né? E só o Wolverine lembra como o mundo era, né? Na época do Apocalipse só o Bishop lembra, né? Então, o legal dessas histórias é o seguinte, né? É descobrir como é que é esse mundo. Como é que é esse mundo diferente, né? Isso que é o legal de Flashpoint também. Como é que é o Batman? Como é que é o Super-Homem? Super-Homem, por exemplo, ele foi criado pelo governo. Foi o governo que pegou o Super-Homem, ele nunca desenvolveu os poderes, porque ele foi criado numa base subterrânea, onde ele não pegava sol. Então, assim, por que o Aquaman e a Mulher Maravilha vivem nessa situação? Por que lá mataram a Europa? A graça é descobrir como é que esse mundo vai... o que esse mundo era. E também descobrir como é que vai fazer para voltar ao normal, né? E aqui no caso de Flashpoint, o legal é que no final, e como eu disse, me permito dar spoiler, né? Pediram um comentário, sabe que saiu em 2012. No final, o Flash descobre que não foi o Flash Reverso que mudou o mundo, que mudou a realidade. Foi ele mesmo. Ele voltou ao passado e, ao salvar a mãe, ele causou um efeito no tempo que tornou o mundo aquilo, né? E aí ele se coloca no seguinte dilema, né? Para restaurar o mundo, ele tem que permitir a mãe morrer. Olha só, entre o mundo e a vida da sua própria mãe, quem você escolheria, né? E aí tem
um diálogo dele com a mãe, que é muito legal, né? Vou pegar a página aqui dele e a mãe dele. Claro que não vai dar para ler os diálogos num vídeo assim, né? Mas só para mostrar como é que fica, né? Esse é o encontro dele com a mãe. Esse é o encontro dele com a mãe. E ele escolhendo não salvar a mãe para permitir que milhões de pessoas vivam. Cara, tem um potencial dramático bem legal. E não é só esse o potencial dramático não, né? Flashpoint talvez seja uma das poucas histórias onde você vai ver o Batman chorar. Porque antes do Flash voltar, restaurar o nosso mundo, ele conversa com o Batman daquela realidade alterada, e esse Batman manda uma carta pro filho dele, que está na outra realidade, né? Então, o Bruce recebeu uma carta do seu pai morto. É bem bacana, né? E assim, tem muita coisa que poderia se falar. A história é legal, é o Geoff Johns que escreve, o Andy Kubert que desenha, assim, né? No final, a restauração do universo é restaurado, mas tem uma seguinte cena, né? Quando o Flash está voltando para restaurar o universo, acontece isso aqui, né? É dito que as três linhas os heróis foram separados em três linhas alternativas e essas vão ser juntas, né? Bom, e a partir disso surge o 952, a nova cronologia, mas isso é papo para outro vídeo, né? Um dos pontos que eu quero trabalhar é uma única história derivada que saiu aqui, ó, no último número de Ponto de Ignição Especial, que é a história do Thomas Wayne contra o Coringa, né? E por curiosidade, né, assim, tipo, não curiosidade, mas ironicamente, o Thomas Wayne, embora seja não tenha problema de matar, ele não mata o Coringa, né? E a história é escrita pelo Brian Azzarello, né? Nós descobrimos o porquê. Cara, é bem legal essa história, assim, né? É o Brian Azzarello que escreve, o Eduardo Risso que desenha. A mesma dupla responsável por 100 balas, né? E a história transcorre até que nós descobrimos que o Coringa dessa realidade é a mãe do Bruce. É a Martha Wayne. Ou seja, o pai se tornou o Batman pelo luto pelo filho, e a mãe enlouqueceu e se tornou o maior vilão do Batman também pelo luto pelo filho. Cara, a carga dramática é legal. Bom, fica aí meus comentários sobre Flashpoint. Espero que o Daniel Barros tenha gostado. Espero que seja legal para você também. Se quiser pedir alguns comentários sobre alguma história, escreve aí. Escreve aqui nos comentários do vídeo, ou então na página do Facebook, lá, né, no Ministério dos Quadrinhos. Não posso deixar de pedir, se você gostou, dá teu like, assinar o canal se não assinou ainda, isso é importante pra gente. Sei lá, curte, comenta, compartilha, tudo isso que você já sabe, né, que a gente sempre pede. Deixa aqui o meu abraço e até o próximo vídeo.